Este é o motor mais incrível já criado. O motor Wankel é composto por 3 peças principais: o rotor, a caixa do rotor e o eixo. Semelhante aos motores de pistão de 4 tempos, o funcionamento do motor Wankel é dividido em 4 fases: admissão, compressão, explosão e escape. Essas etapas ocorrem simultaneamente em 3 regiões formadas pelo espaço entre o rotor e a caixa. Os motores Wankel têm menos peças móveis e operam suavemente, gerando alto desempenho. Um motor de 1,3 litros com 2 rotores e 2 turbocompressores produz 280 cavalos. No entanto, consomem muito combustível e têm dificuldades de vedação entre o rotor e a câmara de combustão.